Turma, sejam todos bem-vindos a mais um encontro. Hoje, sexta-feira, último dia da semana, vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje, dia 10 de junho, né? Dia 11, né? De junho de 2021. Estamos aqui de volta com mais uma aula. Vamos dar continuidade na nossa recapitulação, no nosso estudo aí, direcionado ao conteúdo avaliativo. Na nossa primeira aula, nós já começamos a citar sobre poliedros, né? E hoje nós vamos falar sobre a figura, o prisma, né? Que já falamos na aula anterior. Vamos falar hoje da pirâmide e do cone, tá bom? Então, de uma forma geral, eu quero que você acompanhe aí a nossa recapitulação da aula anterior. A gente vai fazer aqui um embasamento para você se basear, né? E depois nós vamos dar continuidade falando aqui sobre o cone e também a pirâmide, tá bom? Lembrando que nós vamos falar sobre a fórmula para calcular a área da superfície da pirâmide, a área lateral, a área da base e o volume. A mesma coisa vai acontecer para o cone. E eu vou trazer aí dois exemplos de cada situação, para que possamos entender como funciona aí a resolução, tá bom? Então, nesse momento, pegue aí o seu caderno, a sua agenda, o seu livro para acompanhar a nossa aula de hoje, tá bom, turma? Vamos lá! Quero que você acompanhe aí o nosso slide, a forma, né, de recapitulação da aula anterior, complementar com a nossa aula de hoje. Acompanhe aí. Ok, na nossa aula anterior que nós tivemos, nós começamos falando do prisma, né? Falamos sobre seus elementos, e o prisma nós temos aqui, ó, a base superior, a base inferior, a face lateral, a aresta lateral, certo? Também temos a aresta da base. Todos esses elementos, o vértice, né? Todos esses elementos, eles fazem parte aí do prisma. E eu citei aqui para vocês que existem vários tipos de prisma, né? Desde o prisma de base triangular, prisma de base quadrangular, prisma de base pentagonal, hexagonal, enfim, tem vários tipos de prisma. E aqui nós temos, observação, o prisma reto e o prisma oblíquo, né? O reto é que forma um ângulo de 90 graus. E vocês podem verificar que o oblíquo, né, forma um ângulo maior de que 90 graus. Bom, então, através dessa recapitulação, nós vamos perceber que também estudamos sobre o cálculo, né, da sua superfície. Então, a área da superfície de um prisma, ele vai depender muito, para fazer o cálculo, depender muito da sua área da base, né? Então, calcular a superfície de um prisma significa calcular a medida da área de cada uma das suas faces e adicionar todas as medidas. Ou seja, a soma das áreas das superfícies, né, vai ser igual à área total. Então, por exemplo, para calcular a área da superfície de um prisma de base pentagonal, você vai ter que somar todos as laterais, né, espaços laterais, e também a área da base, tá bom? Só lembrando que cada face, ou cada prisma vai ter sempre duas bases, tá bom? Então, a fórmula vai ser sempre diferenciada, tá bom? Não tem uma fórmula única para fazer o cálculo da área da superfície do prisma. Por quê? Porque existem vários tipos de prisma. Então, cada prisma vai depender de uma forma. Por exemplo, se você for fazer o cálculo de um prisma de base triangular, a fórmula vai ser 2 vezes B vezes H dividido por 2, né? Por quê? Porque um prisma de base triangular tem 2 triângulos, né? E 2 triângulos, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. Então, vai ser 2 vezes base vezes altura dividido por 2. Se for um quadrado, a base dele vai ser 2 vezes lado ao quadrado, porque a área de um quadrado é dado por lado ao quadrado. Beleza? Ah, professor, se for pentagonal, se for hexagonal. Bom, aí as fórmulas vão cada vez mais aumentando e com certeza os valores vão se alterando. Tá bom? Beleza. Então, agora eu quero que vocês observem aqui, ó, que também temos aí, ó, o paralelepípedo, certo? Então, o volume de um prisma, nós vamos dividir em duas partes. Temos o paralelepípedo e temos os prismas de base triangular, de base pentagonal, de base hexagonal e assim por diante. Então, por exemplo, quantos cubinhos preenche o paralelepípedo representado ao lado? Nós temos aqui, ó, a nossa figura, certo? Incompleta. E queremos saber quantos cubinhos do mesmo tamanho vão preencher esse espaço aqui que está vazio, né? Bom, então observe, gente, 3 camadas com 2 filas de cubinho, que nós temos aqui, ó, 3 camadas com 2 filas de cubinho, ó, 1, 2, 3, certo? Qual é o total de cubinhos? Então, nós vamos pegar, para resolver uma questão como essa, como é que é feito o cálculo, professor? Multiplicamos o número de lados pelo o comprimento e a altura, tá bom? Então, é a fórmula para calcular o volume, né, de um paralelepípedo.
Qual é a fórmula, professor? Largura vezes comprimento vezes altura. Ou também, se for, por exemplo, uma piscina, você vai ter comprimento, largura e a profundidade, certo? A profundidade vai representar a altura relacionada aí ao paralelepípedo, certo? Beleza. Então, de uma forma geral, nós podemos calcular o volume dos outros prismas utilizando o mesmo raciocínio. Mas, para calcular o volume de outros prismas, é a área da base vezes a altura, tá bom? E quem é a área da base, professor? A área da base, gente, vai depender muito do seu prisma, tá bom? Ele pode ser triangular, ele pode ser quadrangular, ele pode ser pentagonal, ele pode ser hexagonal. Então, existem aí vários tipos de prismas, tá? Já o paralelepípedo, basta multiplicar o comprimento, a largura e a altura, você consegue aí determinar o volume, ok? Beleza? Então não esqueça aí, gente, que a área o volume do paralelepípedo é a largura vezes o comprimento vezes a altura, certo? Agora que nós recapitulamos aqui sobre o paralelepípedo, vamos para o próximo, que nesse caso é o cilindro, tá bom? E o cilindro, não esquecendo, só uma observação, o volume de um prisma, certo? É a área da base vezes a altura, tá? Não esqueça. Volume do prisma é a área da base vezes a altura. O cilindro. Nós falamos também aqui sobre o cilindro, certo? E nós vamos estar mostrando para vocês aqui através de figuras. A altura do cilindro, né? Vamos ter a altura. Temos as duas bases, superior e inferior. Temos a geratriz, né? Em relação ao cilindro tem a geratriz. Tem a superfície lateral. E pronto. E o eixo aqui que nós temos em relação ao cilindro reto, né? Temos o cilindro reto e também temos o cilindro oblíquo. Por que ele é reto, professor? Porque ele forma um ângulo de 90 graus em relação à sua base. Ok? Beleza, né? Então, esses são os elementos do cilindro. Podemos calcular o cilindro através a sua área, né, a superfície, através de duas fórmulas. Temos aqui, ó, a planificação do cilindro, como vocês podem verificar, certo? Ou seja, essa figura aí representa o cilindro de uma forma aberta, certo? Então, calcular a superfície dele é calcular a medida da área da superfície lateral e das suas bases, né? Então, a área total dele é a área lateral mais a área da base. Mas quem é a área lateral de um cilindro, professor? Como é que eu posso calcular? Nós temos aqui, ó, 2πr vezes a altura, né? Então, 2πrh é a área do cilindro. E qual é a área da base do cilindro? A área da base do cilindro é πr ao quadrado, ou seja, 2πr ao quadrado, porque são dois círculos, tá bom? Então não esqueça, anote aí. A área da superfície lateral do cilindro é igual. Deixa eu anotar aqui, né? Deixa eu pegar aqui a minha caneta para me anotar, vai ficar bem legal. Só para relembrar, que eu tenho certeza que quem prestou atenção na nossa aula anterior, nossa aula de ontem, já fez esse processo, né? Então, a área lateral é igual 2, né? Pi vezes o R vezes o H. Então, essa aí é a fórmula para calcularmos a área da superfície lateral do cilindro. E professor, e como é que eu faço para calcular a área da base? A área da base nós vamos ter aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos verificar aqui. Aqui, né? A área da base, a área de B, né? A área da base, AB, é igual a 2 vezes a área da base. Mas quem é a área da base? É o πr ao quadrado. Aqui é o π, tá, gente? πr ao quadrado. Essa aí é a fórmula para calcularmos a área da base de um cilindro. Por que que é 2? Porque são dois círculos. Observe aqui, ó, um círculo e outro. Então são 2 vezes a área desse círculo, né? Não esquecendo que aqui, ó, deixa eu pegar minha borracha aqui para... Opa, desfiz tudo, né, gente? Mas tudo bem. Então, nós fizemos aí, ó, a fórmula para vocês... Refazemos, né? E fizemos aí a fórmula para calcular a área da superfície de um cilindro. Bom, nós também estudamos sobre o cálculo do volume, né? Então, vocês vão perceber aqui, ó, que também fizemos o cálculo do volume. O próximo slide para verificar. Olha aí, gente, o volume do cilindro.
para calcular o volume do cilindro, nós vamos precisar apenas fazer aí a multiplicação, né, em relação à área da base dele, né? Então, a área da base vezes a altura. Observe que a área da base dele é πr ao quadrado e a altura é h. Então, o volume do cilindro é dado pela πrh vezes a πr ao quadrado vezes h, tá bom? Então, o que é πr ao quadrado, professor? πr ao quadrado é a área da base, que nesse caso é a área da base de um círculo, né? São círculos. Então, o cilindro, observe que são círculos, tá? E a área do círculo é πr ao quadrado. Beleza? Bom, agora que nós fizemos aí a recapitulação sobre a prisma e cilindro, nós vamos falar hoje sobre a pirâmide, tá bom? Que com certeza vocês vão precisar utilizar o cálculo da pirâmide. E vamos conhecer os elementos da pirâmide. Eu estarei fazendo aqui o reconhecimento dos elementos, das fórmulas, e depois vamos aplicar um exemplo para você fixar bem a ideia, tá bom? Vamos lá. Quais são os elementos da pirâmide? É a altura dela, né? A altura, a base dela. Lembrando que a pirâmide tem apenas uma base, tá bom? Temos a área lateral, a face lateral e temos o vértice da pirâmide. O vértice é o ponto aqui, ó, do encontro, né? Aqui no final de todas as arestas. A altura vai do ponto vértice até a área da base, certo? Aqui nós temos a área da base da pirâmide que vai mudar, certo? Pode ser triangular, pode ser quadrangular, pentagonal, hexagonal. Já as faces da pirâmide vão ser sempre triângulos, tá bom? Sempre vão ser triângulos aqui as faces dela, ok? Bom, então a partir desse conceito nós vamos perceber que existe pirâmide reta e pirâmide oblíqua, né? Bom, agora que nós conhecemos os elementos da pirâmide, vamos verificar quais são as fórmulas para cálculo da área da superfície lateral e da superfície da base. Pessoal, vai mudar muito. Por quê? Porque para calcular a área lateral da pirâmide, você precisará multiplicar pela quantidade de faces. Por exemplo, se a pirâmide for de base triangular, vai ser 3 vezes a área do triângulo. Se a pirâmide for de base quadrangular, vai ser 4 vezes a área de triângulo. Se a pirâmide for de base pentagonal, vai ser 5 vezes a área do triângulo. Se a pirâmide for... Então, assim por diante. Vocês percebem que a base, ela vai indicar quantas faces vai ter aqui a minha pirâmide, tá bom? Então, se ela for pentagonal, vai ser 5 faces, certo? Faces laterais. E essas faces laterais vão ser sempre triângulos, ok? E qual é a fórmula que eu calculo a área do triângulo, professor? Base vezes altura dividido por 2. Não esqueçam. Base vezes altura dividido por 2 é a área para calcular a área do triângulo, tá bom? Beleza. Vamos lá agora para a fórmula da área da superfície da pirâmide. Como eu falei para vocês, olha só, gente. Nós temos aqui a área total, né, de uma pirâmide de base pentagonal. Então, é a área do pentágono mais 5 vezes a área do triângulo. Observe a planificação da pirâmide, né? E essa pirâmide de base pentagonal, vocês podem verificar que a quantidade aqui, ó, de faces são 5. Então, são 5 faces, ou seja, são 5 triângulos. E a base dela é um pentágono, tá bom? Então, já na base hexagonal, lembre-se, já vai ser 6, né? 6 triângulos e mais o hexágono. Então, vocês percebem que vai mudando, né? Então, calcular a área da superfície de uma pirâmide significa calcular a medida da área da base de cada uma das suas faces laterais e adicionar todas as medidas, ou seja, a soma delas, tá bom? Então, a área lateral da pirâmide é a multiplicação ou a soma de todas as faces laterais. A área da base vai ser sempre de acordo com a base da pirâmide, do polígono que vai ser a base, e a área total é a soma da área lateral mais a área da base, ok? Beleza. O apótema da base é o apótema do polígono que forma a base. O raio de base R é o raio da circunferência que se circunscreve a base, né? O apótema da pirâmide é a altura do triângulo de uma face laterais. Então, essa questão aqui, gente, a gente até aplicou aqui com certeza um exemplo, né, nas nossas aulas sobre o cálculo de apótema, né? Esse caso aí é para quando você não tem a medida da altura da pirâmide. Aí você utiliza a apótema e tudo mais, tá bom? A diagonal, enfim. Bom, então qual é a fórmula, professor, que eu posso calcular o volume da pirâmide? Não esqueçam, o volume da pirâmide é 1/3 da área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base da pirâmide? Bom, vai depender muito
do triângulo, né? Ou, desculpa, da figura, da pirâmide. Por exemplo, a pirâmide de base quadrangular, o volume dela vai ser 1/3 vezes lado ao quadrado vezes h, certo? Da pirâmide de base triangular, vai ser, desculpa, de base pentagonal, vai ser 1/3 da área da base, que nesse caso é um pentágono, vezes a altura, tá bom? Então, nós temos aí, gente, essa fórmula para calcular a área da base. Vamos aplicar aqui um exemplo para que possamos entender como é feito o processo de cálculo da área lateral e da área da base e também do volume, tá bom? Acompanhe o nosso exemplo aí. Vamos ter uma figura e vamos determinar essas 3 proporções aí, 3 medidas, né? Vamos lá. Muito bem, turma. Olha só, aqui temos uma pirâmide, né, de base quadrangular. A altura dessa pirâmide é 2 metros e a base dela é 3 metros. Se a questão pedisse para você calcular a área lateral, a área da base e o volume, como é que você iria fazer? Ou a área total também, né? Vamos de uma a uma, né? Vamos começar aqui primeiramente com a área lateral. Vamos fazer o cálculo da área lateral. Vamos pegar aqui a nossa caixa de texto, né? E vamos fazer. Bom, então, em relação à área lateral, nós vamos ter a área lateral, AL, é igual. Quantas faces laterais tem essa pirâmide? Deixa eu só minimizar aqui. Quantas faces laterais tem essa pirâmide? Tem 4, porque nós temos aqui, ó, um quadrado, né? Um quadrado como sua base, então são 4 faces. Então vai ficar 4, né? Vou colocar aqui o nosso pincel. 4 vezes a área da base, né? Desculpa. 4 vezes a área do triângulo. Mas quantos triângulos temos aí? Base, essa aqui é a fórmula, né? Base vezes a altura dividido por 2. Beleza. Então a área lateral, aqui a área lateral, né? É igual. Vamos substituir os valores, né? 4 vezes. Quanto mede a base? A base mede 3 metros. 3 metros vezes a altura. Quanto que mede a altura dessa pirâmide? Vamos pegar 2 metros. Então a altura mede 2 metros vezes 2. Tudo isso dividido por 2. Bom, eu tenho certeza que vocês já sabem as propriedades de simplificação, né? Nós podemos simplificar o 2 e o 2 e só multiplicar o 4 vezes 3. Então a área lateral dessa pirâmide é igual a 12 metros quadrados. Tá bom? 12 metros quadrados é a área lateral da pirâmide. Ok? Beleza, turma? Então fizemos o primeiro cálculo aqui, né? O cálculo da área lateral. Agora, se formos fazer a área da base, vamos colocar aqui embaixo. A área da base, vamos separar aqui esse espaço. Vamos pegar a área da base. A área da base da pirâmide, né? É igual. Qual é a figura que temos a base? É um quadrado, então é lado ao quadrado. Mas quanto que mede o lado dessa base? Mede 3, então é 3 elevado à área da base, né? É igual 3 elevado ao quadrado, então 3, que mede a medida do lado do quadrado, né? 3 elevado ao quadrado. E quanto que é 3 elevado ao quadrado, professor? 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 3 vezes 3 é 9. Então, 9 metros quadrados é a área da base dessa pirâmide. Se a questão pedisse a área total, vamos fazer bem aqui a área total. Então, a área total, né? A área total é igual à área lateral mais a área da base. Certo? A área da base. Então, vamos ter o seguinte, a área total, nós já temos calculado aí a área lateral, né? A área lateral é 12, mais 12, mais a área da base. E quanto é a área da base, professor? 9. E quanto que é 12 mais 9? A área total é igual a 21 metros quadrados. Essa aí é o cálculo da área da pirâmide, dessa pirâmide, tá bom?
Agora a questão pediu para calcular o volume, por exemplo. Nós já calculamos a área lateral, a área da base, agora vamos calcular o volume. Então o volume vai ser igual à área da base, né, vezes a altura. Mas qual foi a área da base? Foi 9. Então 9 vezes a altura aqui nesse caso é 2, né? 2 dividido por 3, certo? Dividido por 3. Então vamos ter 9 vezes 2 dá 18, né, pessoal? 18 dividido por 3, né? Aqui vamos ter 18 dividido por 3. E 18 dividido por 3 vai dar igual a 6. 6 o que, professor? 6 metros cúbicos, tá bom? Então, esse aí foram os nossos cálculos referente ao estudo da pirâmide. Beleza? Calculamos a área lateral, calculamos a área da base e calculamos a área total e também o volume, tá? Então, a área lateral, nesse caso, foi 4 vezes base vezes altura, dividido por 2. A área da base foi lado ao quadrado, porque a base é um quadrado. A área total é a área lateral mais a área da base. E o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Tá bom? Beleza. Agora vamos voltar ao nosso slide para continuarmos o próximo exemplo. Tá bom, gente? Vamos lá. Agora que realizamos aí o estudo sobre a pirâmide, vamos falar um pouquinho aí sobre o cone. Tá bom? O cone. Tá aqui o cone, certo? Temos esses elementos do cone, que nesse caso é o eixo, que passa pelo ponto central, né? A altura do cone, o vértice do cone, a geratriz e a base. Em que momento eu vou utilizar a geratriz, professor? Você vai utilizar a geratriz para encontrar a superfície da lateral do cone, tá bom? Então, tá aqui os elementos, vamos lá. A área da superfície do cone vai ser a área da base mais a área do setor, nesse caso o setor circular, né? E esse setor circular é 2πr. Certo? E a vezes a geratriz, tá bom? Então, calcular a superfície de um cone significa calcular a medida da área da superfície lateral, setor circular, e da sua base, adicionando suas medidas. Então, não esquecendo que a base de um cone é um círculo, né? E a área do círculo é πr ao quadrado. Então, a área do círculo é πr ao quadrado e a área do setor é 2πr vezes a geratriz, né? Então, é 2πrx. Beleza? Ok. Agora que nós temos a fórmula para calcular a área lateral e a área da base, a área total é a área da base mais a área lateral, né? Ou seja, a área do setor. Ok? Bom, então, por último, nós temos o volume do cone, né? Então, o volume do cone, gente, é dado por 1/3 vezes πr ao quadrado vezes h. Onde π é o 3,14, que a gente sempre conhece, ou pode ser alterado, né? O r ao quadrado é o raio e h é a altura, tá bom? Então, essa aí é a fórmula para calcular o volume de um cone. Então, vamos lá para a aplicação do exemplo, para a gente entender como é feito o processo de resolução de uma questão que envolve o cone. Vamos lá. Eu quero que você acompanhe agora o nosso exemplo. Aqui nós temos um cone, certo? Esse cone tem 5 centímetros de altura e 3 centímetros de raio, ok? Nós queremos calcular por exemplo, aí, a altura desse cone e o volume dele, né? Como é que nós vamos fazer, professor, para calcular a altura do cone? Ou se fosse para calcular simplesmente o volume dele? Como é que é feito para cálculo do volume do cone? Então, vamos lá, gente. Deixa eu anotar aqui. Nós vamos dar atenção mais para o volume, que é o que estarei solicitando na avaliação de vocês, tá? Então, o volume desse cone, certo? O volume do cone, coloca aqui o volume do cone, é igual a π, o valor de π, né? Aí tá feio esse π aqui. Vou um pouquinho mais para cá para poder aparecer a nossa imagem. O valor de π, ok, π vezes r ao quadrado vezes h vezes o h dividido por 3. Professor, eu vi lá na fórmula que é 1/3. Gente,
mais 1 multiplicado por um qualquer número vai ser ele mesmo. Então, 1 vezes πr ao quadrado vezes h vai ser πr ao quadrado h, né? Bom, então o volume do cone vai ser... Volume do cone vai ser igual a quanto? Opa! Deixa eu fazer isso aqui. Volume do cone é igual. O valor de π vamos considerar como 3,14, tá bom? 3,14 vezes, deixa eu fazer isso aqui, vezes o raio é 3, então vai ficar 3 elevado ao quadrado, certo? Vezes a altura, que nesse caso é 5, dividido por 3. Beleza. Então, o volume do cone é igual 3,14 a gente repete, né? 3,14 nós repetimos aqui, 3,14 vezes 3 elevado ao quadrado dá 9, 9 vezes 5 vai dar 45. 45 dividido por... Opa! Dividido por 3, tá bom? Aqui dividido por 3. O 3 e o 45 vamos simplificar. Vamos pegar aqui uma outra cor, tá? O 3 vai simplificar por 3, vai dar 1. E 45 por 3, que vai dar 15. Agora, o volume do cone é igual 3,14 vezes 15. Vamos fazer. Bom, 10 vai dar 10 vezes 3,14 vai dar 31,4, 15. Vamos fazer aqui. 15 vezes 3,14. Fazer aqui rapidão para a gente finalizar a nossa questão. 15 vezes 3,14. 5 vezes 4, 20, vai 0, vai 2. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 3, 15, né? Então aqui vamos colocar o 15. Beleza. 1 vezes 4 é 4. 1 vezes 1 é 1. 1 vezes 3 é 3. Somando agora aqui vamos ter 0. 7 mais 4, 11, vai 1. 5 mais 1, 6 e 1, 7. 3 mais 1, 4. Duas casas decimais. Então, nós temos duas casas decimais. 47,10. Então, 47,10 centímetros cúbicos é o volume desse cone. Professor, calculamos o volume. E agora, nós podemos fazer o cálculo da área? Bom, nós poderíamos até fazer o cálculo da área, mas nosso tempo não vai dar. Por quê? Porque aqui ó, nós precisaríamos determinar primeiramente a medida da geratriz, né? A área do cone aqui teria que ter a altura da geratriz. Então, nós precisaríamos determinar a geratriz pelo teorema de Pitágoras, depois que nós voltaríamos para cá, né? Mas, como o nosso tempo é curto e nós vamos precisar somente do volume de cone nas questões da avaliação, a gente vai ter foco somente nisso. Mas, quando tiver um tempinho, eu vou explicar para vocês aí sobre a área da superfície lateral do cone, tá? E a área da base você já sabe que é a área de um círculo, ok? Beleza, então nós vamos finalizar nossa aula por aqui, deixando somente atividade para vocês no livro de atividades, as últimas questões, tá bom? Vamos lá para a nossa agenda. Deixa eu só deixar aqui bem minimizada a tela. Tá aqui, ó, a nossa agenda de hoje, a última agenda desse bimestre, né? Nesse caso com as atividades, é as questões 84 a 100. Professor, mas não há muitas questões? Não. Sabe por que não são muitas? Porque vocês vão me entregar esse livro de atividades e o livro didático no dia, vamos ver, no dia 15, 16. No dia 16 de junho
é a data da entrega do livro didático e o livro de atividades. Até lá você já conseguiu atualizar o livro didático, o livro de atividades, o que conseguiu fazer, tá bom? Beleza. Então, finalizo aqui a nossa aula, tá bom? Meu muito obrigado. Um bom final de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, turma.